Agora vamos instalar o programa que vai servir para controlar a impressora e também para enviar os arquivos para impressão, o Repetier Host. O primeiro link já está indo direto para a área de download. O Repetier Host é um programa gratuito, open source, e de todos que eu testei até agora é o que eu mais gostei. Vamos escolher aqui a última versão para o Windows. Vou baixar então, no caso, o Repetier Host 0.95F. Está baixando aqui. Vai demorar um tempinho para baixar, mas eu já havia previamente baixado ele, então eu vou cancelar e executar o que eu já havia baixado antes. Vamos agora executar o instalador do Repetier Host, autorizar a instalação, selecionar o idioma português do Brasil, avançar, aceitar o contrato, avançar e avançar. Criar um ícone na área de trabalho, avançar, instalar. Junto com o Repetier Host, já vem o fatiador, Slicer, que será responsável pelo fatiamento das peças. Então ele já vem embutido no programa. Ele me pergunta se eu permito executar o Repetier agora ao concluir, eu digo que sim. Pronto, e ele já me trouxe aqui a janela principal do Repetier Host. Eu tenho aqui a visão gráfica e aqui a visão das temperaturas. Como a impressora ainda não está conectada, ainda não aparece nada. Então agora vamos configurar a conexão da impressora. Vamos clicar aqui no botão Config da impressora. Aqui na primeira guia, Conexão, vamos definir alguns parâmetros. Bom, a porta virtual que ele adotou foi a COM3. Então vamos mudar aqui para COM3. A taxa de transmissão vamos manter aqui em 115.200, ou selecionar. O protocolo de transferência vamos deixar o Auto Detect. Reset on Connect vamos selecionar Disable. Reset on Emergency vamos selecionar Send Emergency Command, a primeira opção, como está. No tamanho do cache recebido, vamos colocar 63. Note que aqui a tradução do campo está invadindo o campo. Clica com o mouse dentro do campo, volta com o backspace, digita 63, não vai aparecer, mas ele vai adotar, e está feito. Por fim, agora vamos marcar usar a comunicação ping-pong. Vamos deixar marcado. Pronto, agora vamos para a próxima guia. Impressora. A taxa de movimento, vamos colocar 4.500. A taxa de alimentação do eixo Z, vamos colocar 200. A temperatura padrão da extrusora, para PLA, podemos deixar em 170, 180 e para ABS 230. A temperatura padrão da mesa aquecida, para ABS sempre 110 graus e para PLA 65 graus. A primeira impressão eu vou fazer com PLA, então eu vou manter a temperatura do extrusor aqui 180 e a temperatura padrão da mesa em 65. Vamos marcar, verificar, extrusor, a temperatura da mesa. Desmarca, se tiver marcado aqui, a opção remover 105. Checar a cada, pode ser 1 segundo, 2 segundos, as temperaturas. Send ETA, desmarca.
vamos marcar apenas desabilitar extrusora após Job Kill. O resto das outras opções vamos deixar em branco. Agora vamos para a guia Forma da impressora. Agora vamos marcar as dimensões da impressora. Então, o X máximo é 200, o Y máximo é 200, a largura da impressora é 200, a profundidade de impressão é 200. Aqui, mais uma vez, a tradução invade os campos. A gente clica com o direito, apaga o campo, digita o 200 e ele vai assumir. A altura da área de impressão da Prusa-Air é 130. Vamos agora para a última guia, o avançado, e aqui a gente não precisa alterar nada. Vamos clicar então em aplicar e OK. Então agora que a gente já está com o programa Repertier Host instalado e devidamente configurado para se conectar à impressora, vamos clicar aqui no botãozinho Conectar e note que ele muda para verde, indicando que estabeleceu a conexão com a impressora. Eu abri aqui mais uma janela com uma câmera filmando a impressora para vocês poderem ver os comandos aplicados aqui no Repertier refletindo na impressora. Então, utilizando agora a guia de controle manual da impressora, vamos executar alguns movimentos. Então, aqui nessa parte superior da tela, nós temos tipo de um joystick virtual. Clicando aqui 10 mm no Z+, nós fazemos então o conjunto do Z subir 10 mm cada vez que a gente clica. Clicando aqui para descer no Z- no 10 também fazemos então descer o conjunto da impressora 10 mm. Notem que aqui eu posso então andar 0,1 mm, 1 mm e 10 mm. E a mesma coisa no sentido negativo, ou seja, descendo -1, -10. Então esse é o eixo Z. Vamos agora ver o eixo X. Clicando aqui para a direita, 10, X mais 10. Agora clicando aqui para a esquerda, X menos 50 mm. Então eu consigo andar manualmente no eixo X. Aqui eu posso andar de décimo em décimo de milímetro, de 1 em 1 milímetro, de 10 em 10 milímetros ou de 50 em 50 milímetros. Agora vamos ver o eixo Y, o eixo da mesa. A mesma coisa que o eixo X. Então, de 10 em 10, 50, 1 em 1 milímetro, e assim vai. A diferença aqui do movimento do eixo Y e X em relação ao Z é que o X e Y a gente tem até 50 milímetros de movimento e o Z vai até 10 milímetros de movimento por vez. Aqui embaixo eu tenho também o botão parar motores, que vão destravar os motores da impressora. Isso porque quando a impressora está parada não significa que os motores estão desligados. A partir do momento que eu clico para andar no motor, ele fica travado e só vai desligar daqui uns 2 minutos automaticamente se não houver nenhum movimento. Bom, aqui ainda falando dos movimentos, nós temos o home de cada um dos eixos. O home X, o home do Y, o home do Z e o home geral. Então vamos ver o que faz isso. Quando eu clico no home X, a impressora vai automaticamente buscar o ponto zero do eixo X, zerando então as coordenadas de X. Aqui, X igual a zero. Quando eu ando agora para a direita, ele já sabe o limite do eixo X, que é de 200 milímetros, e dessa forma ele não vai bater
no final do curso. Essa ponta que aparece aqui é a ponta da estante de vidro no local onde eu estou filmando, não tem nada a ver com a impressora. Vamos agora executar o home Y. Note que o carro vai até o início do eixo Y, buscando o ponto zero, já buscou. Então agora, mesmo que eu ande andar para frente, mesmo que eu continue clicando, ele não vai bater no final, porque ele já encontrou o ponto 200. Ok? E agora vamos então executar o home do eixo Z. Quando eu clico aqui na casinha, a impressora vai buscar esse end-stop que está aqui, e buscando ele vai até encostar na mesa. Bom, então o que nós vimos aqui foi o movimento dos 3 eixos. Eu vou mostrar agora também a extrusão manual. Mas para isso nós temos que aquecer o hot end, pois no momento a temperatura do hot end é de 30 graus, o que é insuficiente para derreter o filamento que está aqui. O filamento que eu estou usando nessa impressora neste momento é PLA. Ele derrete bem com 180 graus. Então vamos clicar agora aqui em extrusora aquecida e aquecendo extrusora. Agora nesse momento o hot end está aquecendo. Notem aqui a temperatura já subindo, ó, 37, 38, 40. E quando a temperatura chegar em 180 graus, eu vou poder fazer a extrusão manual. Vou subir aqui um pouco mais o conjunto do extrusor para que vocês possam ver bem a ponta do hot end aqui. Tá? A temperatura continua subindo. Olha lá, ela está subindo. A aquecida, ela está com a temperatura em 30 graus. Eu não estou subindo ela no momento, porque a gente não precisa. Mas para fazer um teste, vou clicar aqui também em aquecer a mesa aquecida e vamos ver graficamente se a temperatura sobe. Aqui no gráfico a gente tem a linha vermelha representando a temperatura do hot end. E a linha em azul está representando a temperatura da mesa aquecida. Aqui a gente seleciona quais as visualizações que quer ter. A última não adianta marcar, porque ele não apresenta esse gráfico, somente as de cima. Olha, notem que aqui o gráfico da mesa aquecida já começou a subir a temperatura. Então passou de 30 para 32 graus. Ok? 33, continua subindo. A mesa ela aquece mais devagar do que o hot end já está em 150 graus. E assim que o hot end chegar em 180 graus, a gente já pode começar a dar os comandos de extrusão para verificar o filamento sendo extrusado manualmente. Ó, a temperatura já está quase 180 graus. Pronto. Atingiu 180 graus. Então agora eu vou dar o comando para extrusar, essa setinha para baixo. A velocidade eu vou deixar em 100 mm por minuto. A extrusão, vou mandar extrusar 5 mm. 5 mm significa que vai entrar 5 mm no extrusor, não tem nada a ver com a saída. E sim quanto de filamento vai entrar no extrusor. Então vou clicar, note que o extrusor começa a girar no sentido horário. Vou continuar clicando aqui para extrusar. Olha lá, já começou a sair o filamento. Então aqui está saindo o filamento de PLA. Com a ajuda de uma pinça, a gente retira o filamento aqui do hot end, sempre com uma pinça para não ter risco de se queimar. Vou extrusar mais um pouco de material.
E pronto, com isso a impressora está testada. Notem aqui que a temperatura da mesa continua subindo, eu vou desligar agora. Vou desligar também o extrusor novamente, desliguei o extrusor, desliguei a mesa aquecida, ok? Vou retirar o resto de filamento que está aqui. E com isso fizemos um teste dos movimentos da impressora, do extrusor e da mesa aquecida. Bom, vamos agora então desconectar a impressora. As temperaturas já estavam caindo, tanto do extrusor quanto da mesa aquecida. E com isso finalizamos a instalação do Repertier Host, sua configuração, e testamos aqui os movimentos da impressora através do controle manual.